Pesquisadores apostam em bactéria canibal para combater superbactérias resistentes a antibióticos. Superbactérias seriam aquelas bactérias, como está relacionado aqui à resistência, que são, portanto, resistentes aos diversos tipos de antibióticos e que atualmente vem dificultando o tratamento dessas infecções. Nós temos o exemplo que é trabalhado sobre a gonorreia, de países que inclusive já decretaram gonorreia incurável. Então essas bactérias adquirem essa resistência através de mutações. As bactérias canibais que se alimentam de outras bactérias podem ser uma nova arma para combater as superbactérias, afirmam pesquisadores britânicos. Experimentos indicaram que uma dose de Bidelovibrio bacteriovorus, nome científico da bactéria canibal, é capaz de agir como um antibiótico vivo. Interessante essa comparação, antibiótico vivo, porque os antibióticos, vamos lembrar, são drogas, são fármacos, que vão inibir o crescimento bacteriano, que vão matar bactérias. E na verdade eles estão tentando usar a bactéria canibal como se fosse um antibiótico vivo, que ajuda a curar uma infecção letal. O medo de um apocalipse de antibióticos causado por níveis cada vez maiores de resistência das bactérias a medicamentos, olha as mutações aí, levou os cientistas a tentar novas abordagens com o uso da Bidelovibrio, por exemplo. 5 pacientes não entraram em um hospital com casos graves de infecções bacterianas. Tratamento clássico, antibióticos. E realiza-se um antibiograma de cada um deles para os antibióticos A, B, C e D. Vamos lembrar que o antibiograma é um teste que vai medir resistência e sensibilidade. O detalhe, que foi trabalhado é que um discozinho de papel é colocado sobre um meio de cultura, como este aqui, onde a bactéria da infecção foi disseminada, e esse disco de papel que foi molhado em um antibiótico que você quer testar, ao ser colocado sobre o meio de cultura, ele vai espalhar o antibiótico ao seu redor. Então ele vai formar uma espécie de halo ao redor. Depois que esse antibiótico espalha, a presença de um halo claro ao redor do disco indica que não houve crescimento bacteriano. Então a gente tem que verificar isso. Colocamos o disco molhado em um antibiótico, um disco de papel, sobre o meio de cultura, onde estão as bactérias que queremos testar. O antibiótico se espalhou ao redor do disco, formando um grande halo, e a presença agora de um halo claro indica que não houve crescimento bacteriano naquela região, como este exemplo aqui. Ou seja, neste caso, não havendo crescimento das bactérias, elas são sensíveis ao antibiótico. Em locais, como nesse caso aqui, onde não houve a formação de um halo claro, nós teremos o fato das bactérias terem crescido ao redor do antibiótico e, nesse caso, as bactérias são resistentes. Vamos agora ao comando dessa questão. Considerando o tratamento mais eficiente, qual dos antibiogramas, qual dos testes a seguir, revela o paciente que deve receber o tratamento, então revela o paciente que deve receber o tratamento descrito na reportagem. Ora, queridos, a bactéria vem substituir ou ajudar os antibióticos que não estão funcionando. Então a gente precisa procurar entre os antibiogramas aquele, que mostrou a grande resistência das bactérias. Partindo desta análise, a gente verifica que na letra C, olha lá, o disco A, o disco B, o disco C e o disco D não formou qualquer halo claro, nenhum halo claro, Aqui houve formação, aqui houve, aqui houve, aqui houve. Significa que nesses casos a gente tem ainda antibióticos de escolha, Alguns antibióticos funcionam, neste caso nenhum. Portanto, o paciente que vai receber o tratamento com a nova bactéria é o paciente indicado pela letra C.